Olá, meu nome é Rogério Gobi, eu sou diretor acadêmico do Centro Europeu e hoje nós estamos aqui para uma ocasião muito especial. O lançamento do nosso curso inédito de Inteligência de Mercado em Comércio Exterior. O Centro Europeu, alguns anos atrás, nós já tínhamos esse eixo do conhecimento do comércio internacional. Tivemos uma pequena interrupção e essa interrupção foi muito saudável, porque agora nós estamos propondo um curso com uma nova roupagem, com uma nova embalagem. E para falar desse curso, nós temos como um convidado especial o Pedro Oliveira. Que o Pedro Oliveira, além de ser um amigo de longa data, é um grande especialista, um grande conhecedor dessa área do comércio exterior e, na verdade, foi ele que nos inspirou, ele que nos motivou a redesenhar esse curso, a lançar esse curso dentro do portfólio dos cursos do Centro Europeu. Antes de passar a palavra para o Pedro, eu sempre brinco quando eu participo dos podcasts que a gente tem umas estrelas aqui que não dá para decorar o currículo dos convidados. Mas vamos lá, para vocês conhecerem um pouquinho do Pedro, que nos ajudou a desenhar o curso e será um dos supervisores, o supervisor responsável pelo curso. O Pedro, ele é especialista em comércio exterior e transporte marítimo, com MBA executivo em gestão e cursos de logística, e analista de dados há mais de 20 anos de experiência. Diretor da Trackford Consultoria e Treinamentos, com destacada trajetória na Unimar, onde trabalhou na Unimar como head da Unimar durante 28 anos, liderou iniciativas em inteligência de mercado, que é um dos grandes motes do nosso curso, que foi o Pedro que idealizou um software de inteligência de mercado em comércio exterior, que quem participar do curso vai ter acesso a todo esse cabedal de conhecimento, né? E o Centro Europeu, o Pedro, mais recentemente, assumiu como Head Regional São Paulo da Câmara de Comércio Índia-Brasil. Esqueci alguma coisa, Pedro? Você é sempre muito gentil, Rogério. Há muito tempo que eu tinha a ideia de lançar um curso de comércio exterior, mas um curso com um formato mais inovador. E pensando numa instituição de ensino, eu não tinha outro caminho a seguir, a não ser ter a experiência do Rogério, né? Como coordenador desse curso, e numa casa como o Centro Europeu, que eu tenho um carinho enorme. Morei aqui em Curitiba há vários anos, eu trabalhava no Porto de Paranaguá, no segmento de agenciamento marítimo, fui presidente do Sindapar, tive esse privilégio, eu tenho muitos amigos aqui no Paraná e fico muito feliz da casa desse curso ser aqui paranaense. Legal, nós também estamos muito felizes em tê-lo aqui, com uma proposta bastante inovadora, com um curso, né, Pedro, nós falávamos ali em off, porque hoje a gente tem muitos cursos na área do comércio internacional, que são cursos de formação profissional para quem está querendo entrar nesse mercado, para quem quer empreender no mercado internacional, quer preparar a sua empresa para importar ou para exportar. A proposta desse nosso curso, e eu gostaria que você, como um dos grandes mentores, pudesse detalhar um pouquinho mais, ela transcende a esse público. É também para esse público, mas a gente fez uma proposta com uma régua, se assim eu posso dizer, mais elevada. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso para a gente. Não, excelente. Veja que interessante essa antagonia, né? O comércio exterior, ele deveria ser formado por uma cadeia de atores que se comuniquem de forma extremamente fluida e que saibam
as responsabilidades, o dia a dia, aonde são os problemas, um com o outro. Mas isso não acontece. É quase que você tem pequenos clãs, sendo que eles interagem entre si, mas com um conhecimento absolutamente superficial. Empírico. E muitos dos problemas acontecem justamente por você envolver eventuais atores no momento errado, ou sem um conhecimento básico do porquê você deveria envolver, o que é importante você saber, né? Pensando nisso, e até por ter trabalhado, né, tantos anos, comecei ainda bebê, né, no transporte marítimo, eu notava que muitas das instituições de ensino focavam muito na parte teórica, em alguns conceitos absolutamente relevantes, mas o pessoal que eu contratava, né, a gente tinha que começar praticamente do zero a explicar na prática como é que funcionava, né? E um outro tema que eu notei é que, fazendo palestras, né, algumas pela Câmara Indiana, né, outras para pessoas novas e tal, e até em escritórios jurídicos, falando com o pessoal tributário que está muito envolvido, falando com exportadores e importadores. Às vezes alguns conceitos é interessante porque muitas vezes você está embarcando uma carga que você importou sem ter uma base contratual, você tem que ter falado com o teu despachante aduaneiro, e aí você tem riscos de multas de cargas abandonadas, né? Eu trabalhei muito com startup de serviços marítimos no Brasil, de containers, né? E era engraçado, porque às vezes fazendo algumas palestras, né? Vou comentar um negócio aqui, o pessoal vai ficar bravo, mas eu falava assim, no mínimo eu fazia 30% de overbooking. E o pessoal olha com uma cara no auditório, né? Mas por quê? Gente, no frete de container não existe frete morto, né? O armador, a gente tem questões de logística, questões aduaneiras, muitas vezes você faz um booking para carregar uma carga daqui a um mês, e a carga muitas vezes não chega, por uma produção ou por um problema logístico, até se esquecer um papel, alguma coisa, algum documento, né? Então existe esse procedimento. Nesse curso, a gente vai abordar vários módulos, e a ideia é que cada um dos professores que tem 20, 30 anos de experiência, ele se dispa do chapéu da empresa em que ele atua, né? E que conte exatamente como funciona a cozinha. O que é importante você saber, porque se você entender como funciona na parte prática, onde começa a dar bode, quais são as oportunidades, você consegue se programar melhor. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, né, de um dos meus mestres, foi Shipping is Anticipation. Você tem que planejar muito bem o que você vai fazer, porque mesmo planejando você ainda tem bode. Pedro, eu sei que o curso, não que ele tenha uma alta complexidade, mas como diretor acadêmico eu participei ativamente junto com você do desenho, da construção do curso, e a gente percebe assim um link muito perfeito, né, dessa sequência pedagógica, usando uma terminologia nossa de escola, com uma trilha de aprendizado muito lógica, porque pode parecer para quem não atua no mercado, ou mesmo quem atua no mercado, como que vai se dar essa construção de conhecimento e como que os temas eles vão ficar encadeados para que ele possa gerar ao final do curso um volume de conhecimento com todo esse encadeamento. Então, como você foi o nosso mentor, assim, sem a gente entregar tudo, né? Mas como é que foi feito, como é que ele foi pensado para dar esse encadeamento, para dar essa trilha, essa jornada de aprendizado, onde o aluno, aula após aula, ele vai construindo esse conhecimento dentro desse step by step? Muito bem. A primeira coisa inédita é que o Centro Europeu vai ser
a nova casa do Matrix, porque a gente vai fazer uma transferência de conhecimento muito similar ao que aconteceu no Matrix. Nós vamos pegar 20, 30 anos de experiência do que é fundamental. Existe uma frase que eu gosto muito, que excesso de informação gera falta de atenção. Então aqui a gente não vai falar de coisas que não sejam necessárias, essenciais. A gente vai falar essencialmente de forma cirúrgica do que a pessoa precisa saber. E essa tua pergunta da trilha, eu vou pedir licença para ir até com o material do curso aqui, que é bastante vasto, mas olha que interessante. Eu sou uma empresa que exporta ou que importa, ou uma empresa que não exporta e não importa. E eu quero analisar os mercados. Aquele meu produto, quais são os principais players, que países exportam e importam, quem são os meus concorrentes, quais são fornecedores no exterior. O Brasil ele é riquíssimo em dados e inteligência de mercado, tanto públicos quanto privados. A grande questão é que quando você tem uma pessoa comercial, normalmente são pessoas mais de humanas, né? Elas não têm tanto conhecimento de como fazer uma análise de dados, né? E claro, você navegar, a gente está numa época de Big Data, né? Você baixar 100 milhões de dados para fazer uma análise é muito complexo, né? Não adianta você ter muito dado sem você conseguir chegar a uma informação. Então você tem que fazer um tratamento de dados. Por outro lado, as pessoas técnicas dos times de inteligência de mercado, que são especialistas em BI, em Power BI, em SQL, elas não têm o conhecimento comercial. E existe esse vácuo no meio, no qual você tem muita dificuldade de avançar. Como eu acabei navegando nesses dois cenários, eu de formação sou engenheiro, adoro uma planilha, uma análise de dados, né? Eu acabei tendo essa facilidade de juntar os dois dados. E a minha ideia é explicar exatamente como fazer isso, com vários cases de sucesso. Então, o curso inicia com uma análise de inteligência. Eu costumo brincar que todos nós vamos brincar de analista da CIA, para fazer uma análise, tá? E aí, quando você define os países que você quer atacar, né, seja na importação ou na exportação, muito bem, como é que eu começo a chegar nesses países? Você tem instituições de fomento, entidades de fomento, né? Aqui no Brasil, sejam elas câmaras de comércio bilaterais, sejam elas federações de indústrias ou associações de classe, seja a própria Apex, que você pode utilizar. E uma coisa que eu aprendi até no meu trabalho junto à Câmara Indiana, é o trabalho maravilhoso que várias embaixadas brasileiras fazem no exterior. Os setores de comércio secundam as embaixadas, os nossos adidos são figuras absolutamente marcantes. Vou fazer um pequeno spoiler aqui. O Brasil é um grande produtor de maçã, mas a Índia não comprava uma maçã do Brasil há 6 anos atrás, porque não tinha um acordo comercial. A gente acha que os acordos comerciais são super burocráticos. Pois bem, a Índia é um país com 1,4 bilhões de habitantes, precisa comer, está com uma classe média pujante. Foram feitas reuniões da Embaixada Brasileira na Índia com as autoridades sanitárias e agrícolas indianas, com a Câmara de Comércio acompanhando, abriram a porteira, né, por assim dizer, para a nossa maçã. A Índia hoje é o principal comprador de maçã do Brasil. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Então, a gente não tem ideia de como usar essa rede de contatos. Então, entendo conhecimento de navegar nisso, vai agilizar bastante. E aí, continuando, a gente entra na parte aduaneira, né? Quem que opera com comércio exterior, que não tem receio de pegar um canal vermelho, de uma carga em perdimento, mas muitas vezes você está com uma carga embarcando num porto de origem aqui que você está importando, está tudo lindo, maravilhoso, e ninguém conversou com o despachante para analisar o que é preciso, qual é a legislação brasileira, qual é o NCM correto para usar, qual é a tributação. E aí, quando a carga chega,
começam os problemas, justamente pela falta da antecipação, que é o que nós conversamos. Então, nesse curso, nós vamos ter um professor que participou da parte aduaneira de liberação das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Imagina a odisseia com que ele participou, né? E a profundidade de coisas, de casos e das experiências. Só fazendo um parênteses, né, Pedro, que aí a gente tem que, mais uma vez, agradecer a tua parceria. É um time de especialistas de tirar o chapéu, né? Você falou, assim, está embarcado nesse curso muitos anos de experiência nessas diferentes áreas, né? De embarque marítimo, de embarque aéreo, de despacho, de arbitragem internacional, enfim, é muito rico a gente ver. Depois vocês estão convidados a entrar no Saiba Mais a respeito desse curso e ver o time de especialistas que estarão participando no dia a dia, em cada um dos seus módulos. E se você me permite, Rogério, operações de trading, muita gente não tem ideia do benefício que você tem, da economia que você tem de considerar uma engenharia através de uma operação de trading. A gente vai ter isso aqui. Mercado de câmbio. Então, né, a gente está com essa volatilidade, a gente não sabe se o dólar vai estar 5,60, vai estar 6,20, como é que vai estar, como é que funciona isso daí. Poxa, a gente tem o diretor do BTG Pactual, que vai ser um dos professores, né? Eu vou querer assistir essa aula, né? Aí depois a gente tem toda a parte de aspectos jurídicos no comércio exterior, como é que funciona uma arbitragem internacional, essa ferramenta, da parte de aspectos jurídicos, né? Quais são os segredinhos ali, o que você precisa prestar atenção no contrato. E aí a gente passa, uma vez essa primeira fase comercial superada, a gente entra na parte operacional. Beleza, eu fiz todo o meu desenho estratégico, então muito bem, como é que funciona um terminal de containers? Eu faço a minha operação através de um Redex, eu deposito a minha carga direto no porto. Como é que são as tarifas desses terminais? Onde os terminais ganham dinheiro? Tem terminais que ganham dinheiro mais com a parte de armazenagem do que com a estiva de carregamento de containers, né? Então, como é que funciona esse bastidor? Transporte marítimo, que é uma das cadeiras que eu vou dar. Como é que funciona o bastidor? Como é que o armador faz um cálculo de frete? Como é que é o imbalance de container? Né? Eu falo com o armador direto com como um leigo, né? Leigo, mas a gente estudou bastante junto isso, né, Pedro, para construir o curso, e ficou muito evidente a questão da otimização dos processos, as estratégias. Eu sempre brinco quando vou fazer a abertura de turmas dos nossos cursos, às vezes eu brinco, dizendo assim, quem gosta de dinheiro, né? Então, como você otimizar o teu negócio e como ganhar dinheiro, né? E não perder dinheiro, deixe. O curso tem isso bastante embarcado, bastante presente, com o depoimento, com as aulas desses especialistas, que me deixou assim muito empolgado. Você me desculpe, mas eu estou empolgado com esse curso de Centro Europeu, que eu acho que ele realmente vem com uma entrega de bastante ineditismo nesse sentido. Ele vai dar subsídio para quem está começando, enfim, mas muito mais para quem já está operando na área e não conhece todos esses trâmites, essas armadilhas, como você bem colocou quando a gente falava aqui nos bastidores, para você não perder dinheiro e você otimizar os teus ganhos. Sabe, Rogério, quando eu estava fazendo o convite, né, aos professores, uma das coisas mais relevantes que nós conversamos foi que nós temos uma obrigação dentro da história, né, de todos nós, que tivemos mentores que nos ensinaram no início das nossas carreiras, né? Não tem livro de chip, né? Você aprende na prática, né? Batendo cabeça. E nós temos uma obrigação de passar esse conhecimento avante, né? E o
uma das coisas legais, né, antes de continuar aqui, é que vai ser um grupo maravilhoso. Nós vamos criar um alumni aqui entre os professores, né? E entre os alunos que vão trazer muitos ingredientes, né, para a gente ter discussões riquíssimas, né? Vou dar um exemplo. Hoje, quando uma pessoa me liga pedindo ajuda para uma operação de exportação de soja, e ela me pede uma cotação de frete de soja, em 10 segundos de conversa, eu já sei se ela entende alguma coisa ou se não entende nada. E quem está do outro lado, como o mercado é muito dinâmico, dependendo de como é essa conversa, a pessoa não vai dar atenção para aquela pessoa. Por mais maravilhoso que seja o projeto, porque você tem muita especulação e você tem muita gente falando de comércio, mas sem garrafinha de leite para entregar. Então a gente vai ter um módulo aqui só para falar de transporte de granéis sólidos e líquidos, tá? Continuamos com uma parte de transporte aéreo de cargas internacional, né? Então o que é relevante, como é que funciona, eu falo com quem? Eu falo com a Qatar Airways, eu falo com o operador logístico, né? Como é que funciona a questão tarifária, o que é relevante, e aí 2 módulos muito bacanas, mas para a minha carga chegar ao porto, ou para eu buscar a minha carga no porto, eu preciso de um transporte doméstico. Como é que funciona o transporte de ferrovias no Brasil? Nós vamos ter o Marcelo da MRS para dar uma absoluta aula aqui para a gente, né? A gente ainda tem iniciativas de desenvolvimento para fazer transporte de containers, por exemplo, em ferrovias, mas ainda muito pequenos, né? Transporte doméstico rodoviário, quem não se lembra da paralisação que teve, né? Ou seja, e como é que eu faço hoje com novas tecnologias para a minha carga chegar? A gente está nessa situação, né? O combustível é sempre uma questão. E o mais legal, que até uma matéria que originalmente não tinha, é que a Ana Paula, que é a diretora da Viterra, especializada na parte jurídica, ela vai explicar o seguinte, na verdade ela vai dar uma mini aula de direito, para você ter uma ideia, de base de direito, e ancorar isso para dizer o seguinte, nos contratos que você for ter com armador, com terminais, com ferrovia, com transportadora, o que é importante você prestar atenção. Então, se você for ver, a gente vai literalmente ter um matrix para que você tenha. É claro que para você ter 30 anos de experiência, você tem que ter trabalhado, mas a gente vai contar todo o que a gente acha que é relevante e concluir com um projeto final para o pessoal exercitar esse conhecimento através de uma mentoria. Eu estou absolutamente, eu e os professores, estão todos, a gente não vê a hora de começar. A gente tem visto essa empolgação dos professores e todo mundo que está envolvido, que são pessoas que estão no mercado e que participaram naturalmente da construção pelo fato de que não tem nada parecido. A gente, agora como escola também, né, sempre fala, né, this is my job, a gente fez uma pesquisa, um benchmarking, e não tem nada semelhante no mercado com essa entrega, com essa propositura e com esse time de especialistas. Infelizmente a gente está indo para o final do nosso podcast aqui, mas eu queria deixar 2 coisas daquilo, até pegando um pouquinho do que você falou, da parte que alguém poderá perguntar, por que inteligência de mercado e comércio exterior? O que é essa questão da inteligência? E que você fez um comentário inicialmente, que você será inclusive o professor que vai ministrar isso. Algo que está hoje muito presente no mercado financeiro, né? De mineração de dados, mineração de informação para você ganhar mais. Este curso, como você bem citou, tem tanta informação que elas estão espalhadas aí pelo mundo, né? E ele vai te ensinar como você buscar cada informação, minerar aquela informação para que aquilo possa ser
adaptado, adequado ao seu negócio. Rogério, me corrija se estiver errado. Eu vou dizer para você que eu acho que é uma das coisas mais importantes, e pelo que eu acompanho, vou te dar um exemplo prático, rápido. A empresa vai numa missão comercial ou vai a uma feira ancorada, né, por alguma entidade e vai para Dubai. Aí chega lá em Dubai, ele está na feira, aí aparece um sujeito lá do Egito que está na feira, olha o produto do brasileiro e fala assim: poxa, eu quero comprar o seu produto, eu tenho interesse e tal. O brasileiro, claro, fica muito satisfeito, porque ele vai começar a exportar e, legal, já assina um contrato de exclusividade com o egípcio e sai feliz da vida e começa a exportar. Aí você pergunta o seguinte para ele: quem é esse egípcio? Ele é o primeiro cara na fila de pãozinho para vender a tua carga no Egito ou ele é o 10º? A resposta normalmente é um sinal de interrogação. Ele não sabe. Muitas vezes ele fez um acordo com o 10º cara do pãozinho. Aí você faz a segunda pergunta: você sabia que a Turquia compra 3 vezes mais do que o Egito desse produto? Não, eu não sabia. Eu acho que eu te expliquei o porquê que inteligência é importante. Gente, o papo está muito legal. Então, como diretor do setor europeu, eu preciso falar um pouquinho do formato do curso para a gente poder terminar essa nossa... Nós vamos ter mais bate-papos, Pedro, porque o assunto é extremamente cativante. Vamos falar um pouquinho na sequência sobre mercado. Eu acho que as pessoas também, o brasileiro, o empresário, seja do agro, seja da parte de manufatura, enfim, ele quer entender um pouquinho como que está o mercado, e eu sei que você tem muito dado para poder trazer para o nosso público sobre o mercado internacional, seja de importação e de exportação, que não vai dar tempo para a gente falar sobre isso hoje, mas como será o formato do nosso curso? O nosso curso é um curso online, tá? Não é um curso gravado, curso de prateleira, onde está lá aulas gravadas, enfim. O online significa que você está ao vivo com esse time de especialistas, conversando, levantando a mãozinha, fazendo a pergunta para eles. Naturalmente, se dentro do cronograma das aulas, se em algum dia você não puder participar dessa aula, essa aula, mas essa é a proposta: o online, o curso ao vivo, um projeto de entrega no final, que é o nosso projeto de avaliação. Vai ter avaliação, né, Pedro? Que é um projeto de inteligência de mercado, que será entregue uma matriz para você poder trabalhar com as mentorias desses especialistas. O curso tem início no dia 24 de junho, as aulas vão acontecer às terças e quintas no período da noite. Ele tem uma duração de aproximadamente 4 meses, deveremos terminar o curso lá aproximadamente em outubro, me corrija se eu estiver errado, mas você tem condições. Depois clica lá no Saiba Mais, entre em contato com o nosso time no Centro Europeu, se houver necessidade, o nosso time de professores, o Pedro também já se colocou à disposição, o nosso time de consultores, para poder te explicar um pouquinho mais da modelagem, dessa trilha de aprendizagem, você conhecer um pouco mais a fundo o nosso time de especialistas. Pedro, nosso tempo realmente se esvaiu, né? Nós vamos ter a oportunidade de voltar a conversar um pouco mais sobre isso. Parabéns por ter nos ajudado aí a idear esse curso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e seja muito bem-vindo à família do Centro Europeu. Dani Avad, e para você que gostou dessa prosa, junte-se a nós, vamos ter 4 meses de prosa com muita coisa para a gente falar bacana.
Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rogério.